bem-vindo a mais um episódio do podcast Miguel Sousa Tavares de Viva Voz. E hoje falamos de um só homem, Donald Trump, e de uma presidência de poderes aparentemente sem limites. Partimos para a conversa já a seguir comigo, Paula Santos, e com Miguel Sousa Tavares. Fui deputado da oposição, fui jornalista e primeiro-ministro. Fundei um jornal e a primeira televisão privada em Portugal. E para contar as minhas memórias, voltei a inovar. Memórias de Francisco Pinto Balsemão, um podcast inovador baseado no livro homónimo, narrado por voz em inteligência artificial. Disponível em expresso.pt e nas plataformas de podcast. Expresso. Liberdade para pensar. Olá, Miguel. Olá, Paula. Falemos então deste homem que está em todas as notícias, anúncios, decisões. No seu artigo semanal, o Miguel começa por dizer que não tinha qualquer intenção de seguir cada passo da nova administração americana, mas que isso acabou por se revelar incontornável, porque o que está a acontecer na América ultrapassou, sublinha, a sua pior imaginação. Comecemos por falar da política externa e do caso da Groenlândia. Acha que é inevitável que o cerco americano venha a produzir resultados? Bem, inevitável não é. Agora, de facto, os Estados Unidos têm muitas armas para pressionar os coitados dos 50 mil habitantes da Groenlândia, não é? Desde logo uma arma económica, mas também uma ameaça de facto, ocuparem a ilha, ou seja, a partir da base militar que já lá tem, começar a expandi-la e começarem as suas atividades de vigilância, de segurança militar, sem dar cavaco ao governo local. Quer dizer, são armas muito fortes. O Trump disse no Congresso, nem sequer foi naquelas conferências de imprensa que ele dá todos os dias, foi no Congresso, ele diz que a Groenlândia é uma questão de segurança nacional e os Estados Unidos vão tê-la de uma maneira ou de outra. Textualmente foi a frase dele. Portanto, eu se fosse habitante da Groenlândia estava, preparar-me para o pior cenário. A pressão é de facto muita, não é? Então é muita e eles não têm grandes condições para resistir. O melhor trunfo que a Groenlândia tinha para resistir é dizer, não, nós ainda pertencemos à Dinamarca e a Dinamarca é membro da NATO, que os Estados Unidos são o país liderante. Mas como Trump não liga à NATO, ou só liga quando lhe interessa vender armas aos países da NATO europeus, esse argumento cai pela base, quer dizer, nem isso funciona. E agora o facto de ir uma delegação americana à Groenlândia ainda carrega mais nessa pressão e dá mais um sinal que é importante para prevermos o que pode acontecer no futuro. Claro que é, e não é apenas simbólico, é que esta delegação que vai, e esfiada por Mike Waltz, que é o Conselheiro de Segurança Nacional de Donald Trump, não foi convidada. Eles limitaram-se a comunicar ao governo local que iam à Groenlândia. E parece que, em face do estupor que isto causou, a única coisa que mudou no programa dos americanos é que a vice-primeira-dama já não vai ter um programa dito cultural de visitar um museu e não sei o que mais, quer dizer, vai ficar a recato. Na base aérea americana provavelmente não sairá de lá, mas de resto isto demonstra uma falta de respeito total por um país, quer dizer, vem uma delegação esfiada por um dos mais importantes ministros, não é convidada e limita-se a comunicar, nós chegamos no dia tal. Isto quer dizer, Trump está a inaugurar todo um estilo de relações internacionais que de facto não havia memória. Do ponto de vista diplomático deve ser inédito, não é? Inédito, que já não é uma questão de legalidade das decisões nem nada, é uma questão de boas maneiras, boa educação, civismo, que ele não tem nenhum. E do exemplo da Groenlândia podemos passar por o caso do Médio Oriente. Já não é de agora que o Miguel aponta para o desequilíbrio norte-americano na gestão do conflito, com favorecimento para Israel, e agora até nos Estados Unidos Trump parece exigir o mesmo tipo de atitude e não faltam exemplos concretos de que não aceita quem pense de maneira diferente. Em nome do combater o antissemitismo, que para Trump equivale a contestar a atuação do governo de Israel em Gaza, a denunciar o massacre que está a acontecer em Gaza já há mais de um ano. Em nome desse combate, Trump está a perseguir toda a gente e todas as instituições que ele acusa de antissemitismo, começando pelas universidades e fazendo de uma maneira que é retirando fundos às universidades. As universidades americanas são financiadas de duas maneiras, por um lado pelos benfeitores, pelos sponsors da universidade, que são muito importantes, e depois pelo governo federal que distribui
fundos do país em função do trabalho que as universidades fazem, nomeadamente a nível de investigação. É um trabalho excepcional, porque as universidades americanas já produziram mais de 200 prémios Nobel em todos os domínios, sobretudo da física, da química, da matemática, etc. Ora, retirando esses fundos do Estado às universidades, elas ficam completamente descalças, ficam reduzidas a metade ou menos do dinheiro que têm. Trump já fez isto com 7 universidades. A Colômbia, que é uma universidade importantíssima, acabou por se render, e render-se significa expulsar os estudantes que estão na lista dos antissemitas, segundo o governo americano, aqueles que se manifestaram, aqueles que foram vistos em manifestações, quer dizer, tudo isso e mais uma quantidade de coisas inacreditáveis, pondo em causa, conforme tem sido discutido nos Estados Unidos, um princípio sagrado que é o da autonomia das universidades. E essa autonomia significa também liberdade de expressão e liberdade de pensamento, que é isso que está a ser posto em causa. Mas essas expulsões de que o Miguel fala esta semana no seu texto, que eu confesso que desconhecia, afetam até estudantes que têm residência legal nos Estados Unidos. Completamente. Do ponto de vista legal, isto não deveria sequer ser possível. Não devia ser possível. Há um estudante de origem síria que esteve na frente das manifestações, de facto, e que a Polícia de Fronteiras quis pôr fora dos Estados Unidos. Ele tem residência legal nos Estados Unidos, está casado com uma americana e está à espera de um filho para o mês que vem, um cidadão americano. E, como neste caso conseguiu-se reagir a tempo e recorrer a um juiz federal que impediu a extradição deste americano com residência legal, o que é que eles fizeram? Prenderam-no, está preso numa prisão no Wisconsin há uma semana, à espera que isto tenha uma solução. O que é absolutamente inacreditável. Isto não se fundamenta em nenhuma lei dos Estados Unidos, isto não é decidido por nenhum tribunal, isto é uma pura decisão administrativa. Repare, nós, antes do 25 de Abril aqui, também havia medidas administrativas, tais como expulsar cidadãos inconvenientes para as colónias. Mário Soares, por exemplo, teve uma pena de degredo em São Tomé e Príncipe durante 2 anos. Isto parece inadmissível. É isto que está a acontecer nos Estados Unidos. E tudo isto, entende o Miguel, voltando ao seu texto, justifica-se em parte por um desejo de vingança sobre quem não reconheceu a vitória eleitoral em 2020. Mas o regresso ao poder já não devia ser suficiente para Donald Trump? Não era isso. Já sabia que não era. Quando eu falo em vingança, por exemplo, o procurador que dirigiu a investigação do assalto ao Capitólio, o Jack Smith, assim que Trump tomou posse, ele fez 2 coisas. Encerrou o processo, porque disse que, como o Supremo Tribunal Federal tinha dito que tudo o que um presidente fizesse no exercício das suas funções não era sindicável, ele encerrou o processo, até porque o principal réu tinha acabado de ser eleito presidente dos Estados Unidos, e ao mesmo tempo saiu da magistratura e foi fazer advocacia. Pois Trump foi atrás dele, do escritório de advogados onde o homem trabalha, e dos advogados que agora estão a defendê-lo e persegui-los. E isto é inimaginável, quer dizer, perseguir um escritório de advogados, e o que é que ele faz? Determina que ninguém na administração pública pode contratar aqueles advogados, isso é logo a primeira coisa, e segundo, ficam todos sob suspeita de serem anti-americanos. E perante todos estes cenários de que estamos aqui a falar, uma pergunta que eu gostaria de lhe colocar é: onde é que para o Partido Democrata Americano? Depois de uma derrota eleitoral, compreende-se que haja um tempo para reorganização, mas aqui a ausência parece ser total, bem como uma falta de alternativa a Trump. Mais do que isso, eles viabilizaram a passagem de uma medida orçamental que impediu que os Estados Unidos ficassem em shutdown, que é não ter dinheiro para funcionar. Houve número suficiente de democratas a juntarem-se aos republicanos para fazer passar essa medida. Essa discussão não para o Partido Democrata está a começar a acontecer nos Estados Unidos. E há duas atitudes, digamos. Há uns que acham que o partido se deve regenerar, apostando em alguém completamente novo e radical, no caso Alexandra Ocasio-Cortez, que é senadora de origem hispânica, que representa a ala esquerda do partido, e outros que acham que o combate ao trumpismo não pode limitar-se, ou não deve centrar-se no Partido Democrático, mas sim nas instituições civis, naquilo que eles chamam, por exemplo, os town hall, são as discussões nos estados com os senadores representantes desses estados, ou os deputados representantes desses estados, para tentar fazer passar uma mensagem de que o país está a reagir contra as medidas de Donald Trump.
E isso pode ser que seja importante, pode ser uma medida. Agora, a discussão aqui está, de facto, em saber se o Partido Democrata, que está em estado de choque ainda, tem condições neste momento para liderar uma oposição ao trumpismo, ou se essa liderança tem que ser feita pelos cidadãos, pelas instituições e pelos tribunais. De onde acha que pode vir maior força, onde, enfim, no fundo, qual será o principal argumento para enfrentar Trump? Acha que vem da sociedade civil, como está em cima da mesa, ou será uma questão política encabeçada, não se sabe bem por quem ainda, pelo Partido Democrata? Paulo, eu não acho nem uma coisa nem outra. É assim, nós não nos podemos esquecer nunca que mais de 50 milhões de americanos votaram no Trump. Ele está lá porque foi eleito democraticamente. E as pessoas sabiam ao que ele vinha. Bastou ver o debate que ele teve com o Joe Biden e a seguir com Kamala Harris para perceber muito bem ao que vinha Trump. Portanto, eu acho que não será por uma desilusão política com Trump que as coisas mudarão. Agora, os americanos votam com a carteira, não só os americanos, mas eles sobretudo. Se Trump, que teve como um dos principais argumentos de campanha a inflação que a administração de Joe Biden deixou, se essa inflação se agravar, como se está a agravar, se as medidas económicas, nomeadamente as tarifas impostas nas importações praticamente do mundo inteiro, conduzirem a uma subida da inflação e a despedimentos nos Estados Unidos, eu acho que aí sim a opinião pública pode começar a mudar. É novamente o peso da economia a falar mais alto no bolso dos contribuintes americanos. E é esta América sob influência de Trump que marca a conversa semanal que segue outro rumo dentro de instantes no improviso. A execução orçamental do ano passado em Portugal revela um excedente acima das previsões. Os dados foram divulgados pelo Ministério das Finanças, com o Governo a dizer que as perspectivas para o futuro são positivas e que há agora margem para propor novas medidas na atualização do programa eleitoral. O PS, por seu lado, acusa o Governo de apresentar dados económicos que são resultado da distribuição das contas certas e diz que o Ministro das Finanças tentou iludir os portugueses. Como é que vê estes resultados, Miguel, e esta troca de argumentos? Primeiro, eu vejo os resultados com grande satisfação, porque eles são de facto positivos. O déficit, nós tivemos um superávit de 0,7%, quando estava previsto 0,4% ou 0,3%. A economia cresceu 1,9%, que é menos do que no ano passado, tinha crescido 2,5%, mas está acima da média de todos os países da União Europeia. E isto foi feito com uma ligeira descida de impostos, sobretudo do IRS, e com os salários reais a crescerem 7%. Portanto, quase 3 vezes acima da inflação. Portanto, isto são medidas positivas. Também é verdade que isto decorre da herança dos governos de António Costa, de Fernando Medina, de João Leão, etc. Porque, curiosamente, no momento em que a Alemanha acaba de derrogar o seu princípio constitucional de travão da dívida para se armar, Portugal parece os alemães daqui a uns anos atrás. Nós aprendemos com o susto que levamos a partir de 2008, com a falência do Estado. Parece que os dirigentes políticos, mais do que os próprios portugueses, aprenderam a lição e neste momento é quase um credo que as contas públicas não podem derrapar. Isto sobretudo não apenas porque tinha as consequências que teve, mas também porque o peso da dívida pública chegou a estar nos 130% e agora está nos 95%, é fundamental para que o país tenha margem para até pedir mais dinheiro emprestado, sem ter que pagar taxas de juros brutais, que era o que estava a acontecer. Agora, isto é o que eu vejo do ponto de vista positivo. Sem dúvida que o Ministro das Finanças, quando tomou posse, fez ali um golpe que nem se percebeu, quer dizer, veio dizer que as contas que tinha recebido do governo socialista estavam todas truncadas, era tudo ao contrário, que não havia superávit nenhum, que ia haver déficit. Sim, deixou uma perspectiva pessimista. Sim, mas também, quer dizer, eu acho que ninguém acreditou nisso. Ele pura e simplesmente ainda não estava dentro do assunto, estava ainda transportado pelo entusiasmo da campanha eleitoral e meteu os pés pelas mãos dizendo isso. Quer dizer, eu acho que seria honesto que o Ministro das Finanças reconhecesse que este é um trabalho de longo curso. Começou atrás e este governo continuou, apesar de este ter sido o governo que foi mais mãos largas, por exemplo, com os funcionários públicos. Houve 17 proibições que viram as suas remunerações subirem extraordinariamente. Houve aqueles 400 milhões de euros dados de repente aos pensionistas, etc. Portanto, o governo devia reconhecer isso.
Depois, e já que falamos na generosidade do governo, há aqui um número que eu acho que é impressionante para que as pessoas compreendam, que é assim. A receita do Estado, os impostos, cresceram 6,7% em 2024. Mas a despesa que o Estado fez cresceu mais do que isso. Cresceu 7,6%. 3 vezes a inflação. Levando a carga fiscal a subir ligeiramente, subiu 1/10, mas está praticamente nos 40%, nos 35,9%. E recordo que a AD estava sempre a criticar a subida da carga fiscal dos governos de Costa. Mas o que é verdadeiramente impressionante aqui é que o governo tenha uma despesa que sobe 3 vezes aquilo que a inflação sobe, quando devia ser igual à inflação. E se tivermos um superávit de 0,7, podíamos ter tido muito mais se o Estado não tivesse tido maior despesa do que teve a receita. Se o aumento da despesa não fosse maior do que foi o aumento da receita. Porque, para todos os efeitos, neste momento, toda a riqueza produzida no país, por indivíduos, por empresas, por o que quer que seja, 40% é abocanhada pelo Estado. É uma brutalidade. É verdadeiramente uma brutalidade. Portanto, por mais que Luís Montenegro queira baixar impostos, esse não é a única coisa a fazer. É preciso baixar a despesa do Estado, sobretudo a despesa não retributiva do Estado. É um aviso para o futuro, Miguel? É um aviso para o futuro, com certeza, porque no momento em que se fala, por exemplo, que vamos ter que gastar 3 ou 4 mil milhões de euros por ano a armar-nos, esse dinheiro tem que vir de algum lado. E a primeira coisa, o primeiro lado que esse dinheiro deve vir é das poupanças que o Estado terá que fazer. E são, na sua opinião, apesar de tudo, boas notícias em vésperas de uma campanha eleitoral, eu diria, para o governo. Sim, são boas notícias, sem dúvida que são boas notícias. Dizer o contrário seria hipócrita. Agora, também há que meditar nisto, é que, de facto, a despesa do Estado não mostra nenhum sinal de começar a descer, já não digo ao nível da inflação, mas pelo menos a crescer menos do que esta receita fiscal. A América de Trump e a execução orçamental do governo português e, no fundo, do país, chega ao fim mais um episódio do podcast Miguel Sousa Tavares de Viva Voz. A edição e sonorização deste episódio esteve a cargo do João Martins. Para a semana, regressamos com um novo olhar para a atualidade.